Oi, estrelinhas! Vamos para o capítulo 28 do Animal de Estimação do Jovem Mestre Damien, Mestre Impiedoso. Falcon engoliu em seco, seu pomo de Adão balançando para cima e para baixo em sua garganta com a pergunta de seu mestre. O que ele iria responder? Responda rapidamente, Falcon. Não me deixe esperando aqui. Damien falou com ele de forma áspera, sua voz em um tom uniforme. Nos poucos anos que ele trabalhou para esse homem na mansão como mordomo, Falcon nunca tinha ouvido esse homem levantar a voz. Mas talvez se ele levantasse a voz seria menos perigoso do que quando ele sorria em sua direção. O mordomo sentia arrepios percorrerem todos os seus ossos. Falcon se curvou profundamente, esperando que seu mestre não arrancasse o pescoço de seu corpo pelo erro. Mestre Damien, Lady Meg tirou a garota da sala enquanto me pediram para supervisionar a cozinha. Por mais simples que fosse a questão, muitos vampiros de sangue puro não permitiam espaço para erros. Ele prendeu a respiração até ouvir o jovem mestre da mansão dizer: "O quê?" Não que Damien não tivesse ouvido. Ele ouviu o mordomo falar com bastante clareza. O pobre mordomo tomou mais ar em seus pulmões antes de soltar. Quão difícil é para você realizar uma única tarefa que eu dou. Deixe-me ir ver a garota. O mordomo não sabia dizer o quão aliviado ele estava quando Damien subiu as grandes escadas, suas longas pernas cobrindo a área rapidamente antes de parar à frente da porta. Tudo o que ele fez foi brincar com a maçaneta antes de abrir. Ele não havia trancado a porta propositalmente, querendo ver se seu rato tentaria fugir, e embora ela não tenha tentado, ele não esqueceria que ela havia desobedecido suas palavras descaradamente. A garota com certeza tinha a habilidade de testar sua paciência repetidamente. Ele havia deixado a porta destrancada para testá-la e, ao mesmo tempo, para ver se poderia aumentar sua punição prometida. Abrindo a porta, ele entrou e encontrou a garota olhando para algo do lado de fora da janela, com aquele vestido ridículo que ele a fez usar. Era bom que ela estivesse terrível agora. Quanto pior, melhor era. Ela ainda não tinha notado ele na sala. Caminhando para ficar logo atrás dela, ele viu o reflexo de seu rosto através da janela, onde lá fora o céu já havia escurecido. Penny estava pensando no que Meg disse sobre a corrupção dos corações quando seus olhos finalmente caíram sobre o homem atrás dela. E ela engasgou alto de surpresa. Girando sobre os calcanhares, ela o encarou. Olhando diretamente para os olhos vermelhos de Damien Quinn, seus olhos brilhavam com curiosidade, como se ele estivesse tentando encontrar algo. Como foi seu dia, Penélope? Ela viu a maneira como seus lábios se moveram para falar com ela, seus olhos mudando para ir e voltar entre os olhos e lábios dela, antes de se fixarem completamente em seus olhos. Estava tudo bem, ela sussurrou, suprimida por sua presença arrogante, enquanto ele não lhe dava muito espaço. Ele cantarolou em resposta. Olhe para isso, disse ele levantando a mão para tocar o cabelo dela, o que a fez estremecer. Não tenha medo, ratinho, não vou comer você. Não agora, pelo menos, disse ele, tirando uma pequena teia de aranha presa em seu cabelo. Você se lembra das instruções que eu lhe dei antes de sair? Penny esperava que ele não tivesse descoberto, mas parecia que alguém o informou sobre ela sair da sala. Ela se perguntou se foi o mordomo, pois foi ele que pegou ela e Lady Meg no sótão antes de ela voltar para o quarto em que estava agora. Eu não fui de bom grado. Eu não poderia recusar o pedido de Lady Meg quando ela me pediu para ajudá-la. Penny deu-lhe os detalhes antes que ele arrastasse a história do que aconteceu apenas por diversão. O que eu perguntei a você não foi isso. E sobre o que você está falando? Damien cantou antes de dar um tapinha na lateral de sua cabeça, como se ela fosse seu cachorro ou gato de estimação. Mas agora que você falou sobre isso, vou deixá-la livre dessa. Internamente ela franziu a testa e continuou a olhar para ele. Ela não fez nada de errado, e era verdade que ela achou bem agradável a oferta de sua irmã. Queria tirá-la daqui por algum tempo. Ela estava muito grata. Espere.
ela pensou consigo mesma. Ele acabou de dizer livre desta? Quando suas palavras penetraram, ela viu aquele sorriso dele, que levantava o lado de seus lábios como se o diabo tivesse possuído ele. Não consigo esquecer o que você fez com o vestido. Ela ouviu dizer. Tenho uma memória muito boa, o que é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Venha, ratinho. É hora de puni-la. Siga-me. Ele se virou, pronto para andar, antes de olhar para ela por cima do ombro. Venha, quanto mais rápido for, melhor. Penny não queria segui-lo, mas que escolha ela tinha? As palavras "você colhe o que planta" atingiram ela com força, e ela disse a si mesma para se comportar e não agir impulsivamente. Mas, ao mesmo tempo, era difícil não retalhar em resposta às suas ações. Sem uma palavra de desafio, ela seguiu o vampiro de sangue puro, andando pelos corredores onde as lâmpadas estavam acesas por ser noite, queimando o suficiente para tornar o local visível para qualquer pessoa. Certo? Que? Seus olhos se voltaram para Damian, andando na frente dela. Ele fez uma pergunta que ela não tinha ouvido. Ora, o que há com os camponeses não respondendo rapidamente? Seu cérebro congelou com o inverno? Penny não sabia se deveria dizer a ele que não ouvira falar. Um pouco preocupada que a punição aumentasse, ela acenou com a cabeça para ele e disse: sim, mestre Damian. Que espírito maravilhoso você tem, afirmou Damian, olhando para ela e cantarolando algo em seu tom. Passando pelos quartos e descendo as escadas que tinham um tapete vermelho estendido, Penny seguiu Damian com os pés descalços. Avistando algumas das empregadas que passaram por ela, sentiu um olhar de pena antes de seguir seu caminho, como se ela fosse uma ovelha a caminho da decapitação. Quanto mais ela pensava na expressão dos empregados, mais preocupada e ansiosa ela se tornava. Parecia que qualquer que fosse a punição, não aconteceria dentro da mansão, mas do lado de fora, enquanto eles se dirigiam para a porta dupla de entrada. Quando o tapete parou, seus pés tocaram o chão de mármore frio. Ela sentiu a frieza espalhar por todo o corpo, fazendo-a tremer. Ele ia fazê-la limpar as portas? Ela definitivamente não se importava com isso, pensou Penny consigo mesma. Ela estava mais do que feliz em fazê-lo, mas quando eles cruzaram a soleira principal e continuaram a caminhar, ela foi saudada pelo ar frio, e nem mesmo o vestido de juta que ela usava impedia o clima. Agora, vá arrancar as ervas daninhas que cresceram ao redor dos arbustos e plantas. Eu preciso que todos eles sejam retirados e limpos. Ela ouviu Damian instruí-la. Você tem a noite toda para fazer isso, mas se eu te pegar relaxando, vou me certificar de piorar a punição. Quanto mais regras você quebrar, mais a punição aumentará. Então certifique-se de pensar 2 vezes antes de fazer algo que eu não gosto. A desobediência não será tolerada. As palavras dele a fizeram sentir que ela estava sendo punida também por sair da sala, embora ele disse que não o faria. Isso não significava que ele não adicionaria algo na punição pretendida. Era com isso que ela havia concordado? Estava chovendo, sem falar do escuro. Como ela arrancaria ervas daninhas quando não conseguia ver o chão? Com sua excelente visão, não deve ser um problema. Vá em frente agora. Damian colocou as mãos nos bolsos, esperando que ela descesse as escadas. Está chovendo? Ela apontou e ele inclinou levemente a cabeça para o lado. Eu não sou cego, Penny, eu posso ver isso. Não se preocupe, a chuva vai parar em 1 hora. Ele respondeu com indiferença. A febre tinha acabado de deixar o seu corpo e ele estava planejando encharcá-la na chuva novamente até que ela desmaiasse. Esse homem era tão cruel e sem coração. Rangendo os dentes, ela desceu as escadas antes de finalmente tocar o chão, que não era liso. Afastando-se da entrada principal em direção aos jardins onde a chuva caía sobre ela, não era uma gota ou 2, mas uma boa quantidade de chuva caía nela. Enquanto Penny caminhava, o mordomo Falcon viu a porta aberta. Imaginando qual dos servos abriu as portas, ele caminhou nessa direção para encontrar o seu mestre parado ali, olhando para algo no jardim. Curioso, ele seguiu com cuidado.
Olhando para o jardim, seus olhos se arregalaram para encontrar a escrava de seu mestre lá fora. O que ela estava fazendo nessa chuva? Não tendo a audácia de perguntar ao seu mestre, ele decidiu recuar, mas Damian já havia sentido sua presença. Onde você está indo, Falcon? Seu mestre questionou, fazendo-o parar em seu caminho. Isso o fez se perguntar se alguém já se aproximou dele sem que ele percebesse até agora. Eu estava passando, mestre Damian. Desculpas por isso. O mordomo abaixou a cabeça. Vá chamar Lady Meg aqui. Diga que seu doce irmão a convocou agora mesmo. O mordomo curvou-se novamente, obedecendo às palavras de seu mestre e quase correndo para longe de lá para pedir para Lady Meg salvá-lo. Se havia alguém que podia falar com seu mestre, era a irmã mais velha, mas às vezes isso falhava epicamente. A maioria das empregadas domésticas foram até a filha mais velha dos Queens para salvar seus pescoços só porque ela parecia um pouco mais sensata em comparação com os outros membros de família. Trabalhar aqui era nada menos do que andar sobre uma casca de ovo, onde muitas vezes a preocupação era ter a garganta cortada. Bom, estrelinhas, esse foi o capítulo 28. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like e até a próxima. Tchau!